E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? O Pai tá com saudade. Manda notícia. Nossa reflexão e a gente está fazendo um segundo vídeo porque explicando, né? Ontem nós tivemos um dia bem cheio, com muita atividade. Nós fizemos um trabalho que durou o dia inteiro na igreja e a demanda foi tão complexa e tão satisfatória que a gente não teve tempo de trazer o vídeo, né, de fazer a reflexão da devocional feita. Então a gente está fazendo esse segundo vídeo só para a gente não perder a numeração de um vídeo por dia, uma reflexão por dia dentro daquilo que o Senhor ministra nos nossos corações. E a gente está começando nesse vídeo uma nova leitura, um novo livro. A gente chegou, essa leitura diária, a gente já chegou na carta do apóstolo Paulo à igreja na Galácia. Então, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, a gente tem aí a saudação, o prefácio, e o apóstolo Paulo ele já começa trazendo um ponto muito importante. Qual é o evangelho que a gente tem vivido? Qual é o evangelho que estava correndo no coração e na veia daquelas igrejas na Galácia? E é interessante que ele se apresenta, obviamente, como Paulo o apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Sabe o que a gente percebe logo no início da carta? É a compreensão que o Paulo tem do que é o Evangelho. Ele fala da autoridade dele, daquilo que Deus o chamou, não por homens, e sim pelo próprio Jesus Cristo. E é interessante que você vai observar nessa saudação, é que ele está falando de Jesus, ele está falando do Pai, e ao mesmo tempo que ele está falando, ele está explicando que esse Jesus, que é aquele que se entregou, olha só o que ele diz no versículo 4, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ele está explicitando o que é o Evangelho. E isso para nos livrar deste mundo perverso. E ele fez isso segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. O apóstolo Paulo, ele, no prefácio, na saudação, ele mostra o que é o Evangelho. A autodeclaração, a declaração e o reconhecimento de quem é Jesus, de quem é o Pai. E todo o processo desse amor que entrega Jesus, e Jesus se permite a morte por crucificação, com a finalidade de nos perdoar os pecados, de nos limpar dos nossos pecados. Esse é o Evangelho já descrito nos primeiros versículos. E ele continua, no versículo 6, diz assim, olha, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual, na verdade, não é outro. É como se ele... O que o apóstolo Paulo chama a atenção é que as pessoas, já naquela época, a gente está vendo isso acontece em todas as épocas, existe um evangelho, mas as pessoas criam deturpações daquilo que é simples, que ele chama a atenção para que está havendo uma transição
da igreja, das igrejas na galáxia, estarem aceitando uma outra forma de evangelho. E eles trazem o alerta: não existe outro evangelho. O que existe é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho é um só. Mas as pessoas criam tantas nuances que vão se perdendo no meio do caminho. E aí ele precisa separar essas ideias e mostrar que tem alguma coisa errada. Então, não existe outro evangelho. O que existe é o evangelho de Jesus Cristo e o falso evangelho. Nesse falso evangelho estão todas as outras ideias que vão permear, vão parecer ser o evangelho de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo já começa a sua carta trazendo essa preocupação do que estava acontecendo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí ele diz assim, olha: o qual na verdade, porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Meus queridos, eu acredito que nessa introdução a gente já tem muita coisa para aprender, muita coisa para tomar cuidado. Muitos e muitos anos já se passaram depois da escrita dessa carta. E o nosso convite, a reflexão de hoje, é a gente discernir a essência do Evangelho, a pureza e a simplicidade do Evangelho de Cristo. E saber se o que a gente está vivendo hoje, às portas da igreja, se a nossa igreja tem caminhado nessa visão que o próprio apóstolo Paulo alerta. Que a gente possa olhar até para a nossa vida, a condução da nossa vida, de que forma estamos conduzindo a nossa vida no dia a dia. Estamos vivendo esse evangelho de Cristo, reconhecendo sua soberania, reconhecendo o senhorio de Deus, o Pai, reconhecendo o amor pelo ato de uma vida entregue numa cruz, e reconhecendo que esse gesto foi o gesto em que, pela entrega da morte, nós somos curados, nós somos libertos do nosso pecado. Essa é a nossa reflexão de hoje. Que possamos estar atentos para não incorrermos no risco de repetir esses padrões maléficos. Vou até dizer que são padrões satanistas, porque se distanciam da vontade de Deus. Vamos tomar cuidado, meus queridos. Vamos tomar cuidado, filhos do Pai. Caminhe na presença do Senhor Jesus. Caminhe na presença do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Tenham um dia abençoado, em nome de Jesus. Manda notícia, entre em contato. O Pai está com saudade.